Olá, pessoal. Vamos hoje ver a análise filosófica da conjuntura política brasileira. Olha só. Nós estávamos como na fábula infantil dos três porquinhos, fechados dentro de nossas casas, e o lobo fascista andava solto pelas ruas, nos amedrontando com seu sopro de maus presságios. Ele se aproveitava do nosso medo do coronavírus, que está matando por dia mais de 1.000 pessoas e que estão sendo enterradas em vala comum. E nós, atordoados, sem entendermos como chegamos a isso, ficamos acuados enquanto o lobo genocida ainda ironizava. Lamento, mas a morte é o destino de todo mundo. Essa semana, porém, viramos esta página da narrativa do Covid-19 no Brasil. Com as manifestações antifascistas nas ruas por todo o país, a esquerda brasileira resolveu sair de casa com as bandeiras antibolsonarista, antifascista e antirracista, fazendo a resistência democrática. O filósofo, professor, escritor e músico Vladimir Safatli foi uma bela descoberta que fiz dessa semana no canal do YouTube, por sua lucidez sobre a conjuntura atual, que me iluminou um pouco com suas luzes para entender a realidade trágica que vivemos. Safatli acha que, de fato, é uma questão de saber quando vai ter uma ruptura institucional e que a coisa está se acelerando. O país vive nesta suspensão. A dinâmica desse governo é que ele começou como ruptura e continuará como ruptura. Eles começaram com 30% de apoio e vão terminar com esse mesmo percentual, mas com eles mais fiéis ainda. Essa é a lógica mais importante para o fascismo. Eles acham que conseguem governar o país com esses 30%, porque não existe nenhum outro setor organizado para fazer o contraponto, o que é verdade. Então, uma minoria ganha a dimensão de ser uma maioria, porque a maioria não tem voz. Toda a dinâmica de extermínio da ditadura militar passou pelos 35 anos da nova república incólume, de um aparato policial que nunca foi desmontado e que voltou agora com força e espetacularizado. Aparato que volta com um núcleo duro de adesão, sem nenhum afeto de solidariedade, feito um culto de fanáticos. Vão ao ponto de autoimolação sacrificial por sua adesão ao governo bolsonarista. Como fizeram ao sair às ruas em aglomerações de extremo risco em nome de uma liberdade de não ter qualquer obrigação de solidariedade. Essa é a liberdade deles. O professor Safatli, da Universidade de São Paulo, USP, analisa que a revolta da população está sem um corpo político, por uma série de razões. Por identificações da esquerda com figuras que se revelaram não estarem à altura do processo, que não souberam radicalizar quando precisava radicalizar. A esquerda não é nem mais hegemônica na oposição brasileira. Assim, existem duas crises nesse país: a crise da pandemia e a crise do bolsonarismo. Eles têm lá uma formação ideológica clara, os fascistas. Eles defendem um tipo de liberdade de propriedade de si, com todas as consequências que isso possa ter. Um sistema de indiferença absoluta do sofrimento das classes mais vulneráveis, reverberando assim uma longa tradição do pensamento conservador nacional, desde o integralismo do Plínio Salgado. Essa linha de atuação da direita nunca foi paralisada no país. Quanto à questão da frente ampla, segundo Safatli,
ela se forma naturalmente, mas na mobilização. A esquerda não pode ficar esperando para agir. Tem que botar o processo na rua, tem que forçar, e quando estiver irreversível, a centro-direita vem a reboque formar a frente ampla. Sempre foi assim. Não se pode esperar que um Maia ou um Dória forme uma frente com a esquerda em condições normais de temperatura e pressão. Precisamos reconhecer que a nossa democracia está no estado terminal. Mas a gente é a maioria. Basta sairmos da paralisia e incorporarmos a nossa força que venceremos o outro lado que é minoria. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. A incompatibilidade entre o liberalismo capitalista e a democracia já estava posta. Esse processo de radicalização política faz 10 anos que está evidente. Não só no Brasil, o mundo entrou numa dinâmica de radicalização nos seus extremos. E a extrema-direita saiu na frente e se colocou como força de ruptura, mesmo quando ela é governo. Veja o governo do Bolsonaro. É a figura do salvador acorrentado, que está lá tentando fazer, mas não consegue, porque as forças do Estado estão impedindo ele. E esse era o modelo do Mussolini no governo. Até o Hitler utilizou isso no nazismo. Que estão tentando fazer as coisas, mas a Constituição não deixa, o Supremo Tribunal não deixa, a imprensa não deixa. Isso é uma maneira de continuar a mobilização sem entregar nada aos seus seguidores, sem fazer coisa alguma. A dinâmica é levar isso permanentemente, radicalizando a concentração de renda no país à bala. Esse é o programa. E eles vão fazer o programa. Significa que vão gerir o país com extrema violência. Essa indiferença em relação aos milhares de mortes do Covid-19 é um prenúncio disso. Se você consegue acostumar um setor da população a uma indiferença em relação a 37 mil mortes, com previsões que chegam a 100 mil ou a 150 mil óbitos, quando você precisar atirar em todo mundo com a violência policial militarizada, você já tem um setor que está completamente imunizado em relação à morte. O Bolsonaro está tentando fazer uma revolução cultural no país. Esse é o horizonte dele. Este é um país que já se acostumou a uma política genocida em suas favelas, numa situação de guerra civil não declarada, com mais de 40 mil mortes por ano, sendo que a metade disso por homicídio da polícia e suas milícias. E a gente é muito pouco solidário em relação a isso. Com o nosso passado escravagista, já temos uma sociedade preparada para o fascismo bolsonarista, que eles vão tentar implementar com certeza. Eles têm uma visão clara que a experiência da ditadura militar foi um prenúncio do que vem. A ditadura militar foi uma engenharia inteligente, pois para ficar 20 anos e ainda preservar todo o seu aparato, estúpidos eles não foram. Os fascistas avaliam que no período da ditadura perderam a batalha cultural no núcleo hegemônico da sociedade brasileira. E agora eles vão tentar fazer diferente. O ídolo deles não é o Geisel, é o Ustra. Eles são o porão da ditadura do poder agora. O governo bolsonarista parece ser mais instinto do que racional, né? Mas o instinto não é necessariamente irracional. O instinto é a estratégia em ato. Isso que a gente analisa como racional seria a preservação do poder no interior do Estado. Só que o foco deles não é esse. A Revolução Conservadora é revolucionária por isso. O horizonte deles é o contrário, é a demolição do Estado. É passar a ideia de terra arrasada e passar o trator sobre todas as instituições democráticas do país. O Bolsonaro declarou lá no início que não veio para governar. Eu vim para destruir o sistema. Esse é o modelo suicida utilizado no Estado nazista. Não é um modelo de preservação autoritária do poder, é outra coisa. É um tipo de movimento autossacrificial que não pode parar, que precisa de uma guerra permanente para manter a mobilização. É nessa dinâmica de guerra perpétua que o desgoverno se movimenta.
Portanto, não tem nada de irracional nesse processo. Tem de macabro, isso sim. Quem imaginou que um dia a gente ia ver no nosso país pessoas carregando um caixão e zombando da morte dos outros? A esquerda precisa definir o seu horizonte. A gente quer ser o gestor mais racional do capitalismo e da democracia liberal? É isso que a gente quer? Ou a gente acha que tem que criar um outro modelo econômico, que é qual? Não está dado ainda. O Brasil tem uma posição muito singular nesse momento, como sendo o laboratório mundial da crise da democracia liberal. Aqui ocorre uma experiência de hiperautoritarismo que é o desafio da nossa geração. É barrar esse processo, não só com a resistência, mas com a capacidade de imaginação de levar as pessoas a imaginar um outro horizonte possível. É o desafio de dar força para uma luta renhida, que é uma luta de 5 gerações que encarnam dinâmica de gerações anteriores. Quando o Bolsonaro começou a ressuscitar os porões de 64 como protagonista da história, parecia uma brincadeira de mau gosto, e não era. Pois a história desse país parou lá, algo que a gente não quis enxergar e que voltou agora. Um país que não conseguiu botar nenhum torturador na cadeia não tinha como funcionar, não tinha como dar certo. Pelo contrário, os torturadores agora são recebidos do Palácio Presidencial como heróis. Entramos numa luta decisiva nesse país que vai se dar agora. Digo apenas que o nosso filósofo digo apenas que a coisa vai piorar, vai ser uma guerra longa e dolorosa, que a gente não está acostumado. Pois a esquerda brasileira é a esquerda mais legalista do mundo. É a última a acreditar na lei, mesmo quando a lei não impera mais. Mas esse é um país de uma longa história escondida de lutas populares, como a do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que era um partido de massas, com capitalidade nacional. O PCBão entrou num processo de associação com setores esclarecidos da burguesia nacional, e veio o golpe militar e a gente nem reagiu, não estava esperando. Só se entra numa frente ampla dessas quando se tem força para puxar o resto e não ser desmantelado em seu interior. Como a esquerda se desmantelou na frente ampla que governou o país dos governos petistas. E concluiu Vladimir Safatli: são erros históricos esses, que são esquecidos e acabam sendo repetidos. Mas essas lutas esquecidas ressoam na consciência coletiva das nossas gerações nessa briga de agora, que é a repetição das brigas antigas. É desse campo do imaginário coletivo das experiências anteriores que pode sair o novo horizonte de resistência ao fascismo no Brasil. De minha parte, agora, nada a acrescentar. Só tenho a agradecer ao professor Safatli por esta aula de análise filosófica da conjuntura política brasileira, a qual partilho aqui resumidamente com vocês, como fazendo minhas as suas palavras, por um maior engajamento nessa briga contra o fascismo bolsonarista no Brasil.